Fala pessoal, eu vim fazer um vídeo, espero que seja rápido, mas provavelmente vai ser um pouquinho longo, sobre o porquê que eu migrei do VS Code pro IntelliJ IDEA. Para quem não conhece o IDEA, ele é uma IDE feita pela empresa JetBrains. É uma IDE que a princípio foi criada para Java, mas ela funciona para praticamente todas as linguagens e funciona muito bem. Tá? Eu acho que o resumo de tudo é isso. Tudo que o IDEA faz, ele faz muito melhor do que o VS Code, mesmo que as features sejam em grande parte as mesmas. Tá? É uma ferramenta paga, né? É uma IDE paga. Mas então por que eu pagaria dinheiro se o VS Code já te traz grande parte dessas coisas? Eu vou falar mais sobre os reflexos de cada coisa no final do vídeo, mas eu vou mostrar algumas das features agora que me fazem gostar muito mais do IDEA do que do VS Code. E se você já ouviu falar em PyCharm, já ouviu falar em WebStorm, já ouviu falar em Rider, já ouviu falar em Android Studio, por exemplo, todas essas ferramentas todas essas ideias são ideias baseadas no IDEA. Ou seja, o IDEA é meio que o superset de todas elas. Ela é capaz de fazer trabalho de Python, Go, Rust, Android, o que for, tá? A princípio eu tinha migrado do VS Code para o PyCharm, mas eu acabei migrando para o IDEA por conta de eu estar aprendendo Go e Rust. Tem me ajudado muito a me organizar e a saber o que é o que, como que as coisas funcionam, tá? Primeira coisa que eu amo no IDEA e que o VS Code não tem ou tem de uma forma razoavelmente limitada. Tenho aqui uma função, né? Essa função é a mesma função que tinha no meu vídeo de SDoc, tá? Mas é uma função que retorna um objeto, né? Se em algum lugar eu consumir esse objeto, const é igual a fetch welcome message. Essa é uma coisa que o VS Code tem, mas não é tão boa. Esse é o resumo da coisa, tá? Mas enfim. Se eu fizer ponto alguma coisa, ele já me mostra que tem três coisas dentro desse objeto. Tem types, que é uma propriedade, né? Que tá vendo que ele coloca um Pzinho aqui. E dois métodos nesse objeto. API call function e should dispatch. Se eu entrar em types, ele vai me dar a opção de failure, request e success. Isso funciona não só para objetos seus, né, como no caso aqui eu estou criando esse objeto baseado numa função que eu fiz, como isso funciona para qualquer dependência. Não só funciona, mas funciona bem, tá? Não tem essa coisa de às vezes funcionar, às vezes não funcionar, às vezes ele completar errado, às vezes ele completa certo. Não, ele sempre completa certo e ele sempre sabe o que está fazendo. E isso também se reflete no código que consome. Bom, como eu já disse, no código que consome isso. Deixa eu abrir aqui o componente que usa essa função, esse componente aqui. Essa é uma coisa que não tem no VS Code até onde eu sei. Não sei se tem plugin para isso, acho que não, tá? Mas o fato de você ter declarado, por exemplo, o useEffect aqui é uma função do React, né? Mas o simples fato de você declarar uma função com nomes de variáveis como parâmetros, né? Como você declara, ele já, na hora que você está usando a função, ele já te diz o que é o que. Então, por exemplo, useEffect, o primeiro parâmetro é um effect, o segundo parâmetro são deps, né? Dependências. Isso funciona para funções, digamos que eu faço function f, foda-se, qualquer coisa, desculpa uma palavra, que recebe uma string, tá? E retorna
uma string mais lá, por exemplo. Se eu vier aqui e usar, né, const a igual a f. Na hora que eu apertei F, ele já me mostrou que existe uma função chamada f, que recebe um parâmetro uma string. E na hora que eu coloco o parâmetro, ele já me diz o que o parâmetro é. Outra coisa, é muito fácil você consertar os problemas que seu código tem. Por exemplo, aqui eu tenho um projeto configurado com esse lint, e só para deixar claro, eu não tive que instalar plugin nenhum para nada disso funcionar. Tudo isso que eu estou mostrando é funcionamento básico da ideia. Eu não tive que instalar nada para tudo isso funcionar. Coloco o mouse em cima, ele me diz que eu usei uma concatenação de string da maneira antiga, prefira usar um template. Eu clico, ele faz o template para mim. Simples. Outra coisa, ele só é capaz de fazer isso tudo porque ele está sempre ligado no fluxo de dados da sua aplicação, né? O que funções retornam, o que funções recebem. Tudo isso ele já indexa na hora que você abre o projeto pela primeira vez. Então, incluindo as dependências. Então, por exemplo, isso permite que ele faça isso. Ele gere a documentação de SDoc para a função para mim. A única coisa que eu tenho que fazer é dizer que o parâmetro aqui, já que ele não consegue entender, né, o que é esse parâmetro, eu tenho que dizer que esse parâmetro é uma string. Então, automaticamente, ao eu colocar a documentação aqui, ele já me diz que esse uma string é uma string. Se fosse TypeScript, já estaria aqui, né? Se fosse uma linguagem tipada qualquer, isso já estaria aqui. Mas, no caso aqui, que é JavaScript puro, a partir do momento que eu coloquei o JSDoc, ele resolveu tudo para mim, ok? Segunda coisa, o GoToDefinition dele verdadeiramente funciona e novamente funciona bem. Quando eu falo GoToDefinition, é aquela funcionalidade de você ir para onde aquela coisa, aquela função, aquela classe, aquele objeto importado foi declarado, né? Foi efetivamente implementado. Então, por exemplo, eu estou aqui no Welcome Page, eu quero saber o que é esse Fetch Welcome Message. Eu seguro o Ctrl e clico. Pronto, eu estou no Fetch Welcome Message. Mas ele usa Fetch from API. Eu posso vir aqui no Fetch from API ou aqui nesse Fetch from API, tanto faz. E eu clico, eu estou na função. E eu estou no código-fonte. Aqui não tem como eu mostrar agora, mas ele... tem sim. Eu posso simplesmente fazer assim. Ele abre para mim, tá vendo? React Redux API Tools, index.js. E ele também está me dizendo o que cada coisa é, né? Outra coisa simples, Alt esquerda, Alt direita, você vai para a última coisa que você mexeu, no ponto do arquivo em que você mexeu. Eu mapeei isso também para botões do mouse, tá? Então, se eu clico num botão do mouse, ele vai para frente na história, digamos assim, de alterações ou de coisas que eu fui ver. E se eu aperto para trás, eu volto. Vou para frente e voltei. Então, isso ajuda demais no dia a dia, porque você não se perde de onde você está. A carga mental sempre é mais baixa. Basicamente é isso. A carga mental é mais baixa. Mais fácil você voltar para onde você estava, mais fácil você ir para onde você está interessado. Tá, eu tinha anotado aqui as coisas. Tá, GoToDefinition, notas no código, já mostrei que são essas notas aqui, né, de que uma função recebe de parâmetro, o que aquele parâmetro é, qual é o nome dele, né. Parece besteira, mas isso ajuda demais para você entender o que você está fazendo, o que você está esquecendo, ou se você, por exemplo, está passando um objeto em vez de estar passando argumentos posicionais, tudo isso, tá? E estando numa linguagem tipada, as coisas são melhores ainda porque ele consegue enxergar mais, né? Tá.
a coisa que verdadeiramente me venceu, tá? Tudo isso aqui, todos esses pontos que eu tô falando, são aquelas pequenas coisinhas que pouco a pouco vão tirando um pouco o trabalho de você procurar por coisas ou de você ter que gastar um tempo tentando entender como uma função funciona ou como enfim, tudo isso é diminuído, né? Mas esse ponto aqui é um ponto que até tem no VS Code, mas é chatíssimo de configurar, funciona muito mal quando funciona, tá? Que é a questão de você poder debugar a sua aplicação de dentro da IDE, tá? Então, por exemplo, digamos que eu queira debugar esse componente aqui, tá? Eu tenho um arquivo de testes aqui. Novamente, eu não tive que botar plugin nenhum para nada disso funcionar. Tudo isso funciona diretamente da instalação da IDE. O fato de ser um arquivo teste.js, de eu ter Jest instalado no projeto, já me mostra, e Jest, né, e fazer teste com snapshot, já faz com que a própria IDE detecte que existem esses testes aqui. E, por exemplo, aqui eu fiz um to-match snapshot, né, um teste de snapshot. Então eu posso clicar aqui e ir direto para snapshot, ver o que está acontecendo, voltar, tudo isso com uma facilidade grande. Mas o detalhe que eu queria mostrar é o seguinte: digamos que eu estou aqui na welcome page, está dando algum problema aqui no componente. Eu simplesmente clico na linha, vocês viram, eu só cliquei, ele ficou vermelhinho com essa bolinha. Significa que quando o código estiver rodando, não no navegador, né, mas quando o código estiver rodando internamente, ele vai parar aqui. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: eu vou voltar para o teste aqui, estou aqui no teste, tem um teste que renderiza o componente sem props, né? Eu quero rodar o teste, eu clico nele e clico para rodar, e ele roda o teste. Mas se eu quero debugar o que está acontecendo aqui, se tem algum cálculo sendo feito errado, ou alguma coisa que está dando erro, qualquer coisa, eu venho aqui e rodo em modo debug. Pronto, eu estou nessa parte da execução do código. E é só isso. O teste levantou, o Jest levantou, rodou o teste renderizou o componente está aqui, parado. Então aqui eu posso ver, por exemplo, que message é null. Ele sempre coloca do lado em cinzinha o que cada variável que está sendo usada é, tá? E também ele tem esse visualizador aqui de que, por exemplo, message é null, this é undefined, porque eu estou dentro de um componente que é uma função, então não tem this, né? Quais são as funções que tem dentro da closure? Tem uma função anônima, por isso o lambda, né? Uma função anônima chamada fetch welcome message, que está vindo daqui, né? Eu posso ver aqui que essa variável é, mudar o valor dela, enfim. E tudo que eu tive que fazer é clicar aqui e rodar o teste. Só isso. Agora, se tiver algum teste falhando, por exemplo, ele vai imediatamente me colocar no lugar certo em que eu tenho que debugar. Mas digamos que eu tenho colocado o debugger no lugar errado. Eu posso, no caso de JavaScript, só funciona em JavaScript até onde eu vi, tá? Eu posso reiniciar o frame, né? Frame é o que se chama do bloco de execução, né? No caso aqui, sempre ele volta meio que para a closure anterior, né? Então eu cliquei ali e agora ele meio que voltou no tempo para o começo da execução da função. Então eu posso meio que dar o replay aqui até aquele ponto que eu queria efetivamente debugar. Tudo isso eu só cliquei na linha e mandei rodar o teste. E em nenhum momento eu saí da ideia. Esse é um outro detalhe que é muito importante. Em nenhum momento eu tive que sair da ideia para nada, para fazer nada, tá? E isso funciona para qualquer linguagem.
Qualquer linguagem. Já fiz isso com JavaScript, com Python, com Rust, que é uma linguagem compilada. É uma doideira, mas funciona, tá? Dá para debugar interativamente. Rust é uma coisa meio assim, absurda, tá? E agora, para eu mostrar as outras ferramentas, eu vou ter que sair do modo de apresentação. Ele tem um modo de apresentação que ele só esconde as ferramentas e deixa a fonte maior, tá? Essa é a cara de verdade da IDE. Eu tive que aumentar a fonte, né? É só eu fazer. Eu acho que eu botei Ctrl Shift 0. Ctrl Shift 0. Essa é a cara da IDE em si, tá? Eu adicionei algumas configurações para rodar coisas. Por exemplo, para rodar os testes do Jest. Eu só seleciono isso daqui, mando ele rodar e ele roda todos os testes do Jest. Mesma coisa para os testes do PyTest. Mesma coisa, por exemplo, se eu estiver rodando a aplicação, acho que ela já está... ela já estava rodando. Deixa eu começar de novo. Se eu rodar a aplicação, eu posso também, por exemplo, rodar os testes do Cypress. Ele simplesmente roda em modo headless e me diz o resultado de cada teste. Tudo isso dentro da IDE. Mas algumas outras ferramentas que para mim são muito interessantes. Primeiro, pull request. Eu posso... eu estou no projeto de software livre aqui, então é tudo aberto, né? Eu posso ver aqui quais foram os últimos pull requests. Por padrão ele coloca state open, né? Mas como no caso aqui não tem nenhum, eu tirei. E aí eu posso ver aqui, eu não tive que logar no GitHub nem nada. Se for um projeto privado tem que logar, tá? Mas eu posso ver aqui, por exemplo, que teve esse pull request que eu abri, né, no dia 17/9, e esse é o resumo. Esses foram os commits. E se eu quero ver os arquivos mudados, ele já dá a árvore de diretórios do que foi mudado. Posso clicar em cada arquivo para ver o que mudou naquele arquivo. Vejo a árvore de commits aqui também, então se eu quiser ver o que mudou nesse commit, eu posso clicar aqui. Tudo isso, novamente, de dentro da IDE. Isso ajuda muito no dia a dia. Git, todas as operações que você quiser fazer no Git estão aqui. Commitar, dar rollback, absolutamente tudo. Outras duas coisas que para mim são maravilhosas. Esse structure aqui é maravilhoso. E digamos que você tem um arquivo muito grande. Vou colocar aqui, por exemplo, eu acho que um exemplo bom é o settings.py do Django, né? Tem muita coisa definida aqui. Muitas vezes você quer entender o que esse arquivo tem, ou você só quer pular para uma parte específica. Você clica nessa aba de structure, né, nessa aba de estrutura, e aqui, tá vendo? Ele está me dizendo o que está definido aqui. E no caso aqui, todas essas coisas são variáveis. Perdão, e então ele colocou o Vzinho em tudo. E aí eu posso clicar em cada um e ele vai me levar para o lugar que aquela variável está definida. Isso funciona para qualquer linguagem. Eu acho que esse é um detalhe bem interessante de dizer. Tudo isso, todas as ferramentas funcionam para todas as linguagens. E eu não tenho que pensar em ferramentas específicas para Python, ferramentas específicas para JavaScript. Tudo funciona para todas as linguagens. Então, se eu vier, por exemplo, em urls.py, ele me diz que o Sample API View é uma função, front-end URLs e URL patterns são variáveis. Mas se eu vier no arquivo de um componente React, ele já me diz que o welcome page é uma função, que ela tem props, que essas props são message e fetch welcome message, e que ela tem um atributo prop types, que tem esses dois atributos, e que tem default props, que são esses dois atributos. Então tudo funciona para tudo. Eu não tenho que pensar em nada, eu não preciso descobrir nada. Tá tudo na minha frente a 2 cliques. Última coisa, juro que é a última coisa. Banco de dados. Muitas vezes eu estou, por exemplo, programando um projeto Django e para mexer no banco de dados eu
vou no terminal. Aliás, tem terminal, né? Não preciso nem dizer, mas tem terminal. Ele também tira a visualização dos arquivos Python instalados, enfim. Muitas vezes, num projeto Django, eu quero mexer no banco de dados ou ver se tem um dado lá. Eu vou no terminal, rodo, né, manage.py, shell ou shell plus e uso o ORM do Django. Mas em alguns projetos que eu trabalho, eu não uso Django. Eu uso alguma outra coisa. Por exemplo, eu tenho um projeto que eu estou trabalhando que é serverless, que se conecta num banco de dados Postgres. Não tem nem aplicação, são funções, né? Serverless, não tem servidor, né? Então, muitas vezes é um pouco difícil você entender o que tem dentro do banco, o que cada objeto é. Por exemplo, esse daqui é um projeto Django que tem o banco de dados é um DB SQLite, né? Se eu clico 2 vezes nele, pronto, eu estou no console do SQLite. E aqui na direita eu tenho todos os dados com todas as tabelas. Assim, eu não tenho nada em tabela nenhuma, tá? Mas, na verdade tem no Django Migrations aqui, tá vendo? Ele me mostra tudo que tem no banco com 2 cliques. E isso ajuda muito a você entender o que está dando de errado, qual o problema que você está tendo. E isso funciona para qualquer data source, para qualquer banco de dados. Desde Oracle até Postgres, até BigQuery, qualquer coisa. Funciona para qualquer banco de dados. É só você clicar aqui, por exemplo, em Postgres, ele vai abrir uma janela, você dá as configurações aqui, ou se você quiser só mandar a URL, você só clica em URL only, passa a URL, está resolvido. Isso me ajuda muito a, por exemplo, exportar dados para CSV, exportar dados para JSON. Vamos tentar exportar para JSON aqui rapidinho. É onde export data. Pode ser Django migrations.json, mas eu vou colocar na pasta do projeto, só para não ter que ir para minha home. Show? Exportei. Se eu abrir aqui o arquivo, pronto. Já exportei os dados que eu precisava. Então, deu para ver que, tipo, tudo que eu tenho que fazer, claro, tudo isso eu tive que aprender um pouquinho, né? Você não vai saber tudo isso de primeira. Mas tudo que eu mostrei aqui faz parte do meu fluxo do dia a dia e todas as coisas estão a um clique ou a um atalho de teclado. Eu não tenho que ficar pesquisando coisa, eu não tenho que ficar pensando em como que coisas estão implementadas, eu não tenho que ficar pensando em como funções, quais atributos as funções têm. Eu não preciso ficar pensando em como documentar minhas funções. Tá tudo pronto. E por isso, na minha opinião, vale a pena pagar um dinheiro. Não é barato, tá? Eu tô pagando entre 400 e 500 reais por ano para usar essa ferramenta. Mas a quantidade de estresse, a quantidade de ansiedade, a quantidade de carga mental e de energia que eu deixei de ter no final do dia, né? Muitas vezes eu chegava no final do dia depois de ter debugado por 2 horas e eu estava esgotado. Aqui eu vou até dizer que às vezes é até divertido, né? Porque é muito fácil prototipar as coisas, é muito fácil executar as coisas, é muito fácil, tudo é muito fácil, né? Então não foi uma ferramenta que me fez mudar, mas foi esse conjunto de pequenas coisas que tem me feito muito bem no dia a dia, tá? Então era isso que eu tinha para mostrar. Sei que foi muita coisa, sei que foi muito longo, mas é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, ou até alguma sugestão de como fazer algumas dessas coisas no VS Code, manda nos comentários aí,
Eu sempre gosto de comentário porque a gente consegue ter uma discussão interessante. E se você for, por exemplo, uma pessoa que é mantenedora de um projeto de software livre, ou se você for um estudante, você consegue usar qualquer IDE da IntelliJ de graça. A JetBrains é uma empresa que leva em conta essas situações. Se você for um autônomo, também o preço é mais baixo. Se você usa uma ferramenta competidora, né, paga, por exemplo, um Sublime Text da vida, tem desconto. A única entidade que realmente paga o preço total é quando empresas compram, né, a licença. Então, vale a pena, deem uma chance. Eles têm um trial de 30 dias e qualquer dúvida, qualquer sugestão, manda nos comentários que a gente vai conversando. Beleza? Abraço, até a próxima.